Bom, esse não é um vídeo para atacar ninguém, muito menos os luciferianos, até porque eu também sou luciferiano. Só que ultimamente eu ando vendo umas coisas muito controversas. Como assim, Diego, umas coisas muito controversas? Sim, as pessoas dentro do luciferianismo falam de liberdade. Falam que você ser luciferiano, você se torna um ser livre. Só que não é isso que eu ando vendo ultimamente de muitas pessoas. Então, sim, tem muito suposto luciferiano que está dizendo que é luciferiano, mas na verdade não é. Eles estão trocando Lúcifer por Jesus Cristo. E aí vamos destrinchar essa situação. Meu nome, Diego de Lúcifer, sou luciferiano, sou mestre de alta magia, sacerdote de Umbanda e feiticeiro de Quimbanda, e vamos destrinchar essa questão do luciferianismo. Por quê? Sim, tem muita gente que está falando de luciferianismo, está falando que é luciferiano, mas está trocando Jesus Cristo por Lúcifer. E não entendeu ainda a gravidade da situação. Por que não entendeu ainda a gravidade da situação? Porque vamos lá. Quem trouxe a ideia de fato do luciferianismo foi um cara chamado Michael W. Ford. E a frase que define o luciferiano é: Lúcifer é a chama negra que habita dentro de você. Está dentro de você, não está fora. Está dentro de você. E aí hoje nós temos as quimbandas luciferianas, que de luciferiana não tem nada. É mais um bando de nego perdido do que um bando de gente organizada. Você tira um ou dois, uma, duas, três casas que tem de fato uma quimbanda luciferiana realmente com fundamento. O restante tem um monte de nego aí falando que é de quimbanda luciferiana e mistura quimbanda com luciferianismo. Mistura quimbanda com luciferianismo. E aí vamos separar uma coisa da outra, né? Vamos falar porque o tema hoje é luciferianismo, né? Mas por final a gente vai ver essa questão da quimbanda. Mas vamos lá. O que é luciferianismo? Luciferianismo é uma filosofia que, sim, ela deriva do satanismo. Ela deriva do satanismo porque Michael W. Ford, quando ele traz no livro Apoteoses essa visão real do que é o luciferianismo, a gente subentende que ele é o cara que criou o luciferianismo, mas não. Quando você vai voltar um pouco no histórico de Michael W. Ford, você entende que ele é um satanista. E ele cria a versão do satanismo que é o luciferianismo, que é uma versão aonde você não é tão radical. É uma versão aonde você não é tão radical, ou seja, você tem Lúcifer como portador da luz, tem Lúcifer como sendo a divindade suprema e tem Lúcifer como sendo justamente esse arquétipo que te traz o que? O conhecimento, a sabedoria. E a busca da evolução pelo conhecimento. A busca e evolução pelo conhecimento. Então, ou seja, Lúcifer só vai começar a atuar na vida de alguém que é luciferiano quando ele de fato leva em consideração essa parte. O portador da luz, aquele que traz o conhecimento, aquele que traz a luz. Então esse é o formato do luciferianismo que deve ser aplicado. Só que hoje em dia não é bem assim esse formato que está aplicado. Por quê? Hoje em dia você tem muito luciferiano na internet, principalmente na outra rede, que se intitula luciferiano. E aí você vai perguntar pro cara o que é luciferianismo. O cara não sabe responder o que é luciferianismo. Ele tira uma parada da cabeça dele, ele não sabe nem qual é o autor que fala de luciferianismo. E aí os caras misturam satanismo com luciferianismo. E já foi falado várias vezes que luciferianismo ele deriva do satanismo, mas não significa que o luciferianismo tem a mesma visão do satanismo. Ele tem alguma coisa similar ao satanismo. E aí foi um débil mental aí, né? Que era luciferiano, satanista e que agora já virou, né, nazi, né? Que trouxe essa ideia do luciferianismo e do satanismo corroborarem juntos, né?
para ganhar hype na internet, ganhar seguidor e arrancar dinheiro de um monte de gente, que foi o que aconteceu. E é o que a maioria das pessoas hoje está fazendo. Eles não sabem separar satanismo do luciferianismo e hoje virou um negócio que é só dinheiro, só grana. Então hoje você falar que você é luciferiano virou sinônimo de grana. E sim, a verdade é que ser luciferiano, para você ser luciferiano, você precisa dispor de grana. Não adianta o cara falar que ele é um fudido, um lascado e que encontrou Lúcifer e que Lúcifer mudou a vida dele. Lúcifer pode até ter mudado a vida do cara, mas ele precisou de dinheiro para ele se dispor do quê? Conhecimento. Então a chave que vira uma coisa na sua vida é o conhecimento. É o conhecimento que te liberta. E se o conhecimento é o que te liberta, é o conhecimento que vai fazer com que você deixe de ser um fudido e passe a ser uma pessoa bem de vida. Você vai deixar de ser um fudido e vai começar a ser uma pessoa bem de vida. Então sim, o luciferianismo não é para qualquer pé rapado. As pessoas que estão vendendo o luciferianismo aí para pé rapado são pessoas que não sabem o que é o luciferianismo. O satanismo já é uma visão que não é para qualquer pessoa. O satanismo já é para pessoas, muitas das vezes, pessoas que estão bem de vida. Então a visão satânica, a visão do satanismo é de Satã como opositor. Principalmente o opositor de miséria. Então um cara que se diz satanista e que vive na miséria, ele não é satanista. A mesma coisa, o luciferiano que se diz luciferiano e que vive na miséria. Ele não é luciferiano. Ele pode até ter uma vida humilde. Mas uma coisa é, o luciferianismo e o satanismo nesse ponto eles corroboram juntos, que é o quê? Satanista e luciferiano miserável, fudido, isso não existe. E aí vamos adentrar uma situação bem simples. Satanismo e luciferianismo não é Goécia. Satanismo e luciferianismo não é Goécia. A Goécia é o sistema utilizado, muitas das vezes, dentro da demonolatria ou dentro de alguns sistemas e ordens luciferianas, que é utilizado para você fazer a invocação de daimons. Então a Goécia ela é um sistema utilizado para fazer essas evocações. Não é que a Goécia e o luciferianismo são a mesma coisa, não são. O luciferianismo é uma filosofia, é uma visão, e hoje está se tornando religião, né? E a Goécia, ela é o sistema invocatório, o sistema de invocação, ao qual você faz a invocação de Lúcifer, ao qual você faz a invocação de Asmodeus e de outras tantas entidades. Então é através da Goécia ou da demonolatria que se faz a invocação desses daimons. Então as pessoas estão confundindo luciferianismo com Goécia. E não, são duas coisas totalmente separadas. O luciferianismo é uma filosofia que traz consigo algumas situações, principalmente o luciferianismo teísta puro, que traz Lúcifer como sendo divindade. Ele traz o contexto de Lúcifer como sendo divindade. Mas todos nós sabemos que Lúcifer não é uma divindade. Por que não, Diego? Porque vamos lá. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos vários Lúcifers. Nós tivemos Sete, o deus antigo do Egito, o deus do caos. Nós temos Prometeus, nós temos o que a grande maioria hoje coloca como sendo Lúcifer, que esqueci, Dianos Lucifero. E hoje tem muita gente que está ganhando dinheiro nas costas de Dianos Lucifero, e isso é fato, né? Tem gente que se impactou com Dianos e está muito bem de vida. Então, assim, a divindade Lúcifer que está por detrás do nome pode ser N divindades. Então, necessariamente, o cara está se pactuando com uma divindade que está por detrás do nome Lúcifer. Ele não está se pactuando diretamente com Lúcifer, porque Lúcifer não existe. Ele é um título dado. Qual é o título? O portador da luz, aquele que porta a luz. Então, quando você se pactua com Lúcifer, você não está se pactuando com Lúcifer divindade.
Você está se pactuando com uma divindade que atrela características do Lúcifer. Dianos Lucifero. 7. Então, é uma divindade que traz consigo esse título Lúcifer. E aí, Lúcifer passa a ser não somente um título, mas passa a ser uma divindade, por causa do atributo dele naquela divindade. O atributo dele naquela divindade. Se o atributo dele naquela divindade, exemplo, 7, o deus do caos. Lúcifer, ele é o caos. Então, se Lúcifer ele é o caos e está sendo atrelado a 7, tá correto? Tá. Mas aí você está se pactuando com quem? Você está se pactuando com o deus antigo egípcio 7. Se você está se pactuando com Lúcifer, Dianos Lucifero, você não está se pactuando com Lúcifer, você está se pactuando com Dianos Lucifero. É isso que as pessoas não falam e é isso que as pessoas mentem. Lúcifer não é uma divindade. Lúcifer ele é um título atrelado a essas divindades. Então aí já começa a mentira, que muito luciferiano não sabe responder. Porque se você for perguntar, tá, você é pactuado com Lúcifer, quem é o Lúcifer que você pactuou? Ninguém sabe. Ah, eu me pactuei com Lúcifer. Tá, mas qual o Lúcifer que você se pactuou? Qual é o Lúcifer que você se pactuou? Você se pactuou com Dianos? Você se pactuou com Sete? Você se pactuou com Prometeu? Você se pactuou... Não, hoje as pessoas simplesmente querem vender para você um pacto ou, como eu ando vendo na internet, ah, eu estou fazendo iniciação para Lúcifer. Cara, vamos lá. O que é uma iniciação? Iniciação, você está se iniciando para algo. Você está se iniciando para alguém ou você está se iniciando para uma egrégora, certo? Beleza. Na mão esquerda, uma iniciação é um pacto. Então não tem como você desconectar uma coisa da outra. Toda iniciação é um pacto. Se eu vou me iniciar, por exemplo, para a egrégora de Hecate, por exemplo, eu vou me pactuar com ela. Se eu vou me iniciar para Lilith, eu vou me pactuar com ela. Então não existe isso de você fazer iniciações sem você ter um compromisso com a divindade. Não existe isso. Então automaticamente a sua iniciação ela vira um pacto. Não tem como você desconectar uma coisa da outra. Não tem como você desconectar uma coisa da outra. Você está se iniciando para alguém. E se você está se iniciando para alguém, a partir do momento que você se iniciou para aquela divindade, você automaticamente está o quê? Pactuado com ela. Pactuado com ela. Não tem como você despactuar. Mas sim, tem muita gente que vende esse tipo de situação. Ah, eu fiz o pacto e agora eu vou desfazer o pacto com o cara. Não, não vai. Não vai. Você sabe por que não vai? Porque quando a gente fala a palavra sacerdote, que dentro da alta magia não existe isso, existe o magista, não o sacerdote. A palavra sacerdote não existe dentro da alta magia. O que existe é o cara que faz a magia, que pratica a magia. Ele é o cara que faz o intermédio. Então, quando você faz um ritual de pacto para alguém, você está intermediando. Você está fazendo o intermédio de algo. E outro pacto é com aquela pessoa. Você só é o canal que vai fazer o ritual, que vai fazer a ritualística, que vai entregar aquela pessoa para a divindade. Então você não é dono da divindade, você é apenas o cara que vai fazer a intermediação. Você não tem poder para fazer as coisas. E se você não tem poder para fazer as coisas, você segue uma metodologia, como que você vai tirar o pacto de alguém? Exemplo eu sigo uma metodologia de pacto. E só tem uma coisa que faz o pacto quebrar. E mesmo assim, ainda também não é 100%, que é quando a pessoa de fato quer sair do pacto. Mas é que tá.
Do mesmo jeito que você fez um ritual de pacto, você pode desfazer o ritual de pacto, mas a pessoa precisa estar presente. Ela precisa querer desfazer o pacto. Só que desfazer um pacto traz muita consequência. Traz muita consequência. Então, por isso que quando eu falo, pessoas que me procuram para fazer pacto, eu quase não faço pactos para as pessoas. Por que eu quase não faço pactos para as pessoas? Por quê? Porque as pessoas que me procuram vêm procurando facilidade. E não, pacto não é facilidade. Pacto pode facilitar algumas coisas para você, mas não é facilidade. Então, quando você se inicia, se pactua para uma divindade, o pacto e a iniciação é a mesma bosta. Vou falar logo a verdade. Tem muita gente aí que está vendendo um verniz de iniciação, mas não é um verniz de iniciação não, você é pactuado. Só que ele está vendendo para você uma iniciação. E automaticamente quando você se inicia, você se pactua. Não tem como você desconectar uma coisa da outra. Se você é iniciado para a Lúcifer, igual eu, por exemplo, eu sou iniciado em duas vertentes luciferianas, a gnóstica e a teísta. Então, eu iniciado nessas duas vertentes, o que eu tenho que entender? A minha iniciação foi para quem? Para Lúcifer. Minha iniciação não foi para uma ordem, não foi para uma egrégora, não foi para nada. A minha iniciação foi para ele. Então, eu estou iniciado para Lúcifer. Então, se eu estou iniciado para Lúcifer, automaticamente eu já estava pactuado. O problema é que as pessoas querem arrancar dinheiro de tudo quanto é jeito da pessoa. É por isso que eu não faço esse tipo de situação mais. Por que eu não faço esse tipo de situação mais? A minha egrégora, ela está aberta para pessoas que estão buscando a magia. Estão buscando se tornar magos e bruxos. Magos e bruxas, na verdade, né? Porque o mago e bruxa são nomes correlatos. A bruxa é o feminino de mago. Antigamente, mas a bruxa não é intermediária entre o feiticeiro e o mago? Não. Mago, ele é o nome masculino. Mago, magista, ele é o masculino. A bruxa é o mesmo equivalente. Então, quando você está lidando com uma bruxa ou quando você está lidando com um mago, você está lidando com a mesma pessoa. Só muda o gênero, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O mago e a bruxa é a mesma coisa. Só é o feminino. Hoje eles criaram o termo bruxo. Mas o bruxo ele não existe. Esse termo ele foi criado recentemente. Não existe bruxo, existe o mago. O feiticeiro e o mago. O feiticeiro e o mago. E que normalmente o mago também ele é um feiticeiro. Quando ele quer, ele é um feiticeiro. Então essa ideia de que existe mago, bruxo e feiticeiro, essa ideia cai por terra logo de testa, porque primeiro não existe o masculino de bruxa. O termo real não existe o masculino de bruxa. Existe o mago. Então tanto a bruxa quanto o mago são a mesma pessoa. Não é seres desconexos. Só que a bruxa ela é o feminino e o mago é o masculino. Então quando você se inicia numa caminhada dentro de uma vertente, você está caminhando para você se tornar um mago dentro da alta magia e dentro da baixa magia. Então você se torna automaticamente um mago. Então se você automaticamente se torna um mago, a sua caminhada é para você chegar lá no topo. É por isso que quando a gente fala no luciferianismo que a pessoa está buscando evolução através do conhecimento, sim, ele está buscando evolução, ou seja, ele está deixando de ser um aprendiz e vai se tornar mago lá em cima. E aí quando você vê um cara vendendo na internet o título de mestre luciferiano, ele é um mago. A diferença é que ele é um mago, porém ele está com o verniz luciferiano. Ou seja, ele é um mago, mas ele também professa a filosofia luciferiana. Então ele não deixa de ser um mago. Só que essa palavra mestre luciferiano ou mestre satanista, ela basicamente é algo que está atrelado, ou seja, o cara ele está atrelado ao satanismo, ou o cara ele está atrelado ao luciferianismo, mas ele não deixa de ser um mago.
Eu, por exemplo, tá, Diego, você é luciferiano, certo? Sim, eu me iniciei dentro do luciferianismo. Só que o meu entendimento hoje não é só de luciferiano. Hoje eu sou um mestre de alta magia. Por que um mestre de alta magia? Porque eu me iniciei, de fato. E eu sou pactuado dentro da alta magia. Não com Daimons, eu sou pactuado com outras forças que me dão o título de mago. Essa palavra bruxo ela é como se fosse uma forma de você querer falar a mesma coisa. Traduzindo, o mago e o bruxo é a mesma coisa, porque o bruxo não existe. O bruxo ele não existe. O que existe é a bruxa, que tem as mesmas características do mago, só que é o masculino e o feminino. É o masculino mago e o feminino bruxa. Então eles têm o mesmo poder, têm o mesmo conhecimento, têm a mesma equivalência. Tem a mesma equivalência. Então vocês veem como o luciferianismo tem vendido, não vou dizer o luciferianismo, porque senão eu vou generalizar, mas alguns luciferianos com pouco conhecimento trazem viés, trazem vernizes que não são correlatos. Exemplo, você vai fazer um pacto com Lúcifer, então quer dizer que alguém pode desfazer o seu pacto? Não, não pode. Seu pacto, uma vez feito, ele nunca mais vai ser desfeito. Sua iniciação feita nunca mais vai ser desfeita. Porque a iniciação é para o físico e para o espiritual. A iniciação é para o físico e para o espiritual. A mesma coisa o pacto. O pacto ele sela você com sangue. O pacto ele te sela com sangue para aquela divindade. Então é um selo. Você é selado para aquela divindade. E aí os vídeos anteriores que eu falei. Você precisa pensar antes de falar que pacto não consegue ser feito sem sangue, porque o pacto, sim, o pacto precisa de sangue. Eu não estou questionando o pacto à distância, mas tudo que é à distância, por que as pessoas que estão vendendo coisas à distância falam que o pacto pode ser desfeito? O pacto à distância pode ser desfeito. Por quê? Porque o pacto à distância, ele automaticamente te obriga a fazer renovações. Porque, na verdade, não é um pacto. É um tratado que você faz de 7 anos ou um acordo. Então, tudo que é distante, tudo que é à distância, sem sangue, não tem. Diego, mas os caras estão vendendo. Tem gente famosa vendendo pacto à distância. Eu chamo na cara desses caras, marmoteiro. Não é que eu tô querendo ganhar hype na cara desses caras, mas eu falo na cara desses caras, marmoteiro. Por que marmoteiro? Porque não tem como você fazer pacto à distância. Sem sangue? Como que você vai fazer um pacto sem sangue? Eu já estudei várias fórmulas de se fazer pacto à distância. Todas elas não são eficazes. Dá para você substituir o sangue, mas o sangue é o que sela. É a energia vital do cara. O seu sangue é seu. O seu sangue é seu. Não é o meu, não é o do magista que vai te pactuar. O seu sangue é o seu sangue. Se o seu sangue é o seu sangue, você só está selado com aquela divindade com o seu sangue. Então, por isso, mesmo o pacto à distância, obrigatoriamente você tem que fazer alguma coisa para que o sangue da pessoa esteja ali. Vai mandar para o correio? Vai mandar o sangue pelo correio? Não, não dá. Então tem uma forma de você fazer isso. Mesmo que você vai fazer à distância, mas tem uma forma de você fazer isso. Você pode transmitir o ritual à distância e na hora do ritual a pessoa fazer ali o que precisa ser feito, que é o quê? Colocar as gotas de sangue no contrato e queimar o contrato e o sigilo. Aí sim. Agora, se você faz o pacto à distância, mas não tem sangue, não tem contrato, não tem porra nenhuma,
Então não é pacto. Eu acabei de dar um PDF aqui para as pessoas que não querem fazer rituais presenciais e que fala que o pacto à distância é impossível de ser feito. Não, o pacto à distância não é impossível de ser feito. Mas a pessoa que está do outro lado do telefone, fazendo o pacto à distância, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que montar um pequeno altar, mesmo que seja à distância, mas vai ter que montar um pequeno altar à distância. O ritual vai ser feito dentro do templo, mas a energia vai fazer o link para dentro da casa da pessoa. Vai fazer o link para dentro da casa da pessoa. E aí, naquela parte em que a pessoa precisa colocar o sangue, precisa queimar o contrato, ele precisa de ter o quê? Uma vasilha, algo para queimar aquele contrato, com sangue retirado na hora, com sangue coletado na hora. E aí nego vai me bater, vai estapear. Mas você pega Grimório Verum, você pega Cavícula de Salomão, você pega Lemegeton, você pega todas esses grimórios. Todos eles vão falar. Para você fazer um pacto, você precisa de sangue. Todos eles vão falar a mesma coisa. Ah, Diego, mas você segue esses grimórios? Todo mundo segue esses grimórios, pelo menos a base deles. Agora, se você está fazendo alguma coisa dentro da magia que não segue a linha de raciocínio deles, mas isso aí, esses grimórios foram criados por papas e bababá, mas todo mundo que começa na magia, todo mundo estuda Lemegeton, todo mundo estuda Clavícula, todo mundo estuda Verum. Se você não estudou, meu irmão, então você não é magista. Se você achou que Lúcifer veio falar na tua cabeça um monte de baboseira e você não estudou a base da magia, o básico da magia, você está fazendo coisa errada. Você está fazendo coisa errada, porque você não está utilizando a base da coisa. É como se você quisesse construir uma casa, mas você não soubesse fazer a base. Você está fazendo a base da tua cabeça. E aí, consequentemente, quando você começar a levantar a parede, a casa vai cair. Por que a casa vai cair? Porque você precisa de base. Então, magista que não tem base e que quer vender pacto à distância, que tirou, vou falar logo, desculpa a expressão, que tirou do cu o ritual de pacto dele. Eu, para fazer o meu ritual de pacto, eu levei anos, mais de 3 anos, estudando. Primeiro o magista precisa estudar. E aí é que tá. Como que você se diz luciferiano se você não estuda? Como que você quer se dizer luciferiano se você não estuda? Como que você quer ser luciferiano se você não estuda? Lúcifer, o portador da luz, aquele que te traz a luz através do quê? Do conhecimento. Se o conhecimento te liberta, você vai buscar conhecimento aonde? Se não dos livros. Então, quando eu escuto pessoas se dizendo magistas, se dizendo pseudo-magistas e estão tirando rituais do cu, vou falar logo. Tá, você pode ter feito um curso com o Jorge Flores, que é um cara excelente. Você pode ter feito curso com o Therion, excelente. Você fez um curso com uma galera aí que realmente já tem um nome dentro do ocultismo. Aí sim, beleza. Os caras estudaram, aí você está estudando com eles, você pegou o conhecimento deles, e aí você está fazendo a coisa funcionar. Aí tá certo. É igual eu. Fui para a Ordem Intellectus Lux, peguei um pouco do conhecimento deles lá, comecei estudando, fui fazendo meus estudos, e aí depois que eu fiz os meus estudos, né? Aí eu virei magista. E mesmo assim ainda não sei tudo. Mas a base a gente já conhece. Mas eu não parei de estudar.
Não parei de estudar. O magista que diz que sabe tudo, ele precisa continuar estudando. O luciferiano ainda nem se fala. Porque o luciferiano, ele obrigatoriamente ele tem que estudar. O luciferiano, ele precisa continuar estudando. Ele precisa continuar estudando. Porque se ele não estudar, ele vai se fuder. Então não tem como você ser luciferiano e falar que você vai tirar um ritual do cu se você não estudar. Não tem essa de, Lúcifer me intuiu, certo? Lúcifer te intuiu? Você canalizou o Lúcifer para você. Mas qual é a base da canalização? Da onde você aprendeu canalização? Se você não estudou. Se você não pegou algum conhecimento de uma ordem, nem que for uma Rosa Cruz da vida, que normalmente na Rosa Cruz tem essa parte aí de canalização. A grande maioria das ordens tem essa parte de canalização. Mas eu aprendi isso no PDF. Tá, qual PDF fala sobre canalização? Eu não estou criticando os magistas de PDF, até porque tem muita gente que estuda no PDF. Exemplo, Clavícula de Salomão hoje todo ele está no PDF. Então é fácil de você conseguir Clavícula de Salomão. Hoje você botou no Google Clavícula de Salomão, você baixa ele. Grimório Velho, você botou lá, você baixa ele. Qual é a versão, não sei, mas você baixa ele. Então sim, a grande maioria hoje dos grimórios são PDFs. Então falar que fica criticando essa ideia do magista de PDF, quem hoje não é magista de PDF? Quem pelo menos não abriu um PDF e não deu uma sapiada? No sapiada eu falo, deu uma lida por cima daquele grimório. Tem gente que gosta do PDF, tem gente que gosta do livro físico. E qual que é a diferença do PDF para o livro físico? É que o livro é físico. Só isso, mas continua sendo PDF. Porque se você pegar todo aquele material e jogar no digital, ele vai virar o quê? Vai virar um PDF. Então, não fiquem com vergonha quando alguém te chama de magista de PDF. Por quê? Porque, querendo ou não, todos esses materiais são PDFs hoje. Tem gente que prefere, como eu disse, tem gente que prefere o livro físico. Ok. Legal o livro físico. Mas independente, se você tem o PDF e se você tem o livro físico, você não vai colocar ele na estante para fazer volume. Você vai colocar ele para você ler. Você vai ler. Você vai ler, você vai entender, você vai consumir aquele conteúdo. Então não tenham vergonha de dizer que você é um magista de PDF. Significa que você está estudando. Significa que você está estudando. É igual eu escuto alguns quimbandeiros famosos aí na internet falando: mas o magista de PDF... Quando alguém chega e fala para mim: mas você é um magista de PDF, eu agradeço quando uma pessoa fala, porque realmente eu estou estudando. Eu estou estudando. Então, se eu sou um magista de PDF, parabéns, realmente eu estou estudando. E aí é que tá a quimbanda luciferiana. Quando eu escuto alguns quimbandeiros falando: mas a quimbanda você não aprende de PDF. A quimbanda você não aprende de PDF, isso é fato. A quimbanda você não aprende de PDF. A magia também não. A magia você não estuda de PDF. Você pode pegar a linha de raciocínio, você pode pegar os grimórios, você pode pegar o entendimento deles, mas você tem que fazer o quê? Botar em prática. Então não é só ser leitor de PDF. É igual eu fico vendo algumas pessoas aí na internet aí, né, que se dizem antropólogos, mas aí quando você vai ver, você fez antropologia, qual que é a faculdade que você fez antropologia? Não, eu baixei ali no Google Acadêmico lá né? Então você não fez um mestrado, você não fez um doutorado, você não passou por uma faculdade e apenas é leitor de, né?
é leitor de documentos do Google Acadêmico. Isso não te dá o direito de você ser um antropólogo. Isso não te dá um direito de você ser um filósofo. Isso não te dá o direito de você ser alguma coisa. Você precisa passar por uma faculdade. Senão você não é porra nenhuma. Então, automaticamente, não é só ler PDF. Você tem que ler e você tem que botar isso aí em prática. Você tem que ler e você tem que executar aquilo. Agora, se você só leu e não executou, que porra que você está fazendo? Sim, aí eu concordo. Aí você só vai ser mais um leitor de PDF. Então a magia automaticamente ela te obriga você a executar. Ela te obriga você a executar. Se você buscou tal informação e você não executa, você não é magista, você é um leitor de PDF. Agora, quando você realmente é um magista de PDF, você foi lá, pegou, quebrou cabeça, pegou a base do PDF, estudou, leu, criou a ritualística, comprou os materiais, fez tudo o que tinha que fazer, foi lá e executou. Agora, a Quimbanda não, realmente, a Quimbanda não tem como. Você precisa estar numa família, você precisa estar numa casa para você aprender. Aí a Quimbanda não tem para onde escapar. Você precisa de uma família, você precisa de alguém, você precisa de algo para estar te orientando. Aí a Quimbanda não tem como escapar. A Quimbanda não tem como escapar. Agora, a magia também não tem como escapar. Porque ou você pega um PDF, absorve todo aquele conhecimento e põe em prática, ou você só vai ser mais um leitor de PDF. Então mentiram para você também quando dizem que para você ser um luciferiano você não pode, você não tem que ler. Quando alguém chegar e falar para você, ó, você é um leitor de PDF, você é um mago de PDF, você fala pro cara, realmente, eu sou um mago de PDF, porque a maioria dos livros que são utilizados como base da magia, hoje a maioria deles estão em PDF. Se você não estuda, eu estudo antes de praticar a minha magia. Luciferianismo não é como Quimbanda. Luciferianismo não é como Quimbanda. Você precisa de um mestre, você precisa de alguém te orientar. Dentro da Quimbanda, sim. Você precisa de alguém para te iniciar dentro da Quimbanda, porque tem muita gente aí que está fazendo culto livre para Exu e Pombogira e está falando que é Quimbanda. E bate no peito falando, eu sou de Quimbanda, você é porra nenhuma, irmão. Mesma coisa, eu sou luciferiano, mas eu não sou pactuado. Então você não é porra nenhuma, irmão. Sinto muito. Mentiram para você e você está mentindo para você mesmo. Não existe luciferiano que não seja pactuado. Todo luciferiano é pactuado. Todo satanista é pactuado. Se é realmente satanista, se é realmente luciferiano, tem que ser pactuado. Se não for pactuado, irmão, como ele vai se dizer satanista, mas ele não é pactuado com Satã? Como ele vai se dizer luciferiano se ele não é pactuado com Lúcifer? Mentiram para você de novo. E não é porque eu estou vendendo pacto. Eu não estou vendendo pacto. Pacto aqui para minha casa aqui, para falar a verdade, eu quase nem pactuo pessoas. Por que eu quase não pactuo pessoas? Porque se eu pactuar pessoas, as pessoas automaticamente têm que cumprir algumas coisas. Tem que cumprir algumas regras. E tem gente aí que acha que luciferianismo e que satanismo é brincadeira. Que você se intitula satanista, faz um monte de merda aí na internet, pega, faz meia dúzia de ritual de Goécia e fala que é satanista. E fala que é luciferiano. Não é porra nenhuma. Para você ser luciferiano, você precisa se pactuar numa egrégora luciferiana. Alguém que é um mestre luciferiano, ele vai fazer a tua pactuação e você vai ser um luciferiano. Agora, se você é um luciferiano, você não é pactuado, mas você gosta da filosofia luciferiana, aí você é um cara que tem a visão luciferiana, visão. Mas você ainda não é um luciferiano. Então você precisa passar por uma iniciação. Você precisa passar por uma iniciação com alguém qualificado.
Ah, Diego, mas aí você está transformando o luciferianismo em religião. Quem foi que te disse que o luciferianismo... Aí agora que tá a situação. Quem foi que te disse que o luciferianismo não é uma religião? O luciferianismo se tornou religião. Assim como o satanismo também se tornou uma religião. Não te contaram isso? Pois é, tem muita gente aí que está batendo martelo, está falando que o satanismo e o luciferianismo são religiões. E o satanismo de Anton LaVey? É o quê? A igreja de Satã é o quê? Se não uma religião? E os templos luciferianos montados em nome de Lúcifer são o quê? Então te mentiram. Estão mentindo para você dizendo que luciferianismo e satanismo não são religiões. Eles viraram religiões. Então você, satanista rebelde sem calças, ou você, luciferiano rebelde sem calças, estão te contando mentira. E você está acreditando. Por que que eu falo que eu sou luciferiano? Porque eu compactuo com a visão luciferiana. Mas eu não sou luciferiano porque eu não tenho um templo luciferiano na minha casa. A minha casa ela é uma casa de bruxaria, alta magia e quimbanda. Então, a casa do véu negro, eu pratico várias vertentes aqui. O luciferianismo é só a filosofia. Eu sou luciferiano porque eu sou iniciado em duas vertentes. Mas aí a prática do luciferianismo é uma prática para mim fechada. Rituais de pacto também são fechados. Tudo que eu faço dentro da alta magia é coisa fechada. Não é aberta e exposta para as pessoas. Não mais. Até um tempo atrás eu fazia a besteira de ficar divulgando um monte de ritual meu, mostrando meus rituais. Hoje eu não faço mais isso. Por que que eu não faço mais isso? Porque isso aí é coisa de ocultista débil mental. Pode até funcionar como marketing. Isso enche os olhos das pessoas. Isso enche os olhos das pessoas. Mas eu não acredito. Porque se fosse assim, muita gente estava me procurando. Hoje eu estava multimilionário só vendendo ritual. Mas não. Hoje as pessoas buscam facilidade. E não, para você ser um magista, você pode divulgar o seu conhecimento, você pode divulgar as suas coisas. Normal, isso tem que ser feito. Mas o ritual ele precisa fazer sentido na vida do meu cliente. O ritual com Asmodeus precisa se fazer sentido na vida do meu cliente. Precisa ter resultado na vida do meu cliente. Meus trabalhos de Kimbanda precisam ter resultado na vida dos meus clientes e na minha vida também. Então, se eu sou luciferiano, se eu me digo que eu sou luciferiano, mas vivo uma vida de fudido, se eu sou um luciferiano e o luciferianismo não mudou a minha vida, Lúcifer não mudou minha vida, eu continuo na merda. Lúcifer mudou minha vida. Sim, eu tive meus altos e baixos. Não sou rico, não sou milionário, mas Lúcifer mudou minha vida. Lúcifer mudou muito a minha vida. E depois que eu fiz o meu pacto, então, minha vida mudou muito. Só que também vou falar logo. Se você achou que eu sou pactuado e que eu faço igual a maioria das pessoas aí, compra mansão, compra casão, compra isso, compra aquilo, outro, não. Pactos às vezes levam, até porque, vamos lá, mais uma coisa que não te falaram. Pacto. Existe uma régua básica de 33 dias no mínimo para você ter resultados no pacto. Se passou os 33 dias, você não fez um pacto, tá? Isso aí também mentiram. Por que mentiram? Porque vai depender muito da situação daquela pessoa. Então, sim, o pacto pode passar os 33 dias e as coisas não caminharem do jeito que você espera. Primeiro, sim, você pode pedir muitas coisas dentro do pacto, mas
Se você quer, isso eu vou te dar uma carta branca. Uma carta branca não. Um, né? Um PDF aqui agora. Se você quer fazer pacto e você quer que o seu pacto funcione, foque o seu pacto em uma coisa só. Como assim, Diego? Sim, foque o seu pacto em uma coisa só. Financeiro, amoroso. Foque o seu pacto em uma coisa só. Por isso que eu vejo o pacto de riqueza algo muito mais benéfico. Por quê? Porque você está focado em financeiro. Então, o pacto ao qual você vai fazer, seja com Lúcifer, seja com Mamon, seja com quem for, o Daimon vai focar em dinheiro. Ele vai te trazer dinheiro. Agora, não, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero isso, eu quero isso aí. Você vai endoidar o cabeção do Daimon. E aí é que tá. Pacto não é gênio da lâmpada. Pacto não é gênio da lâmpada. Outra coisa também, que você não pode fazer vários pactos com outros Daimons. Você pode sim. O problema é que você vai ter que cuidar de todo mundo, você vai ter que dar atenção para todo mundo, você vai ter que fazer ritualística para todo mundo. Você pode se pactuar com vários Daimons também. Outra mentira que te contaram. Não, você não pode se pactuar com outros Daimons. Você pode se pactuar com outros Daimons. Porém, você tem que dar exclusividade para todo mundo. Se você se pactuar, por exemplo, com dois Daimons, você tem que ser exclusivo para os dois. Não adianta você cuidar de um e abandonar o outro. Você tem que ser para os dois. Então, toda vez que você for fazer um pacto, você tem que puxar para uma coisa única. Por isso que os pactos financeiros eles funcionam muito mais do que você fazer um monte de pacto, pedir um monte de coisa e nada caminhar. Porque no final das contas, se você for fazer uma análise, uma analogia, tudo que você pediu tem um foco específico. Qual é o foco específico? Algumas coisas é dinheiro. E a grande maioria é dinheiro. Igual eu pedi um monte de coisa no meu pacto. No final das contas, uma coisa está atrelada à outra. Para mim estudar, eu preciso de dinheiro. Para mim montar meus negócios, eu preciso de dinheiro. Para mim fazer, eu preciso de dinheiro. Então o foco, dinheiro. Então uma coisa atrela a outra, uma coisa se encaixa na outra, porque tem coisas em comum. O que tem coisas em comum? Grana. Então fazer o seu pacto focado em uma coisa só é o caminho. E isso os pseudo-luciferianos que não são magistas não te ensinam. Aí você vai lá, gasta dinheiro para fazer pacto. No final das contas você se fode. Por que você se fode? Porque você está pedindo um monte de coisa desconexa. Um monte de coisa desconexa. E aí o Daimon não vai atender nada. Por que ele não vai atender nada? Porque você pediu um monte de coisa para ele e você não falou para ele, ó, eu quero foco nisso aqui. E aí o que o Daimon vai falar? Tá, você tá me pedindo um monte de coisa. Exemplo, vou pegar um Daimon bem simples, Mamon. Você vai fazer um pacto de riqueza com Mamon. E aí você vai pedir para Mamon mulher? Você vai pedir para Mamon homem? Não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque quando você pede algo pro Daimon, principalmente algo que não é da especialidade dele, do calibre dele, ele simplesmente vai te ignorar. Porra, você tá pedindo... Eu não trabalho com essa porra. Você tá pedindo pra mim, por que você não pede pra Asmodeus? Por que você não pede pra outro Daimon que trabalha essa questão da luxúria? O que você não vai pedir pra eles? Não, mas você quer pedir pra mim que sou o cara do dinheiro. Eu trabalho com dinheiro, eu não trabalho com homem, com mulher. Eu não trabalho com essas coisas. É igual os caras que eu fico vendo aí falando, eu faço amarração com Diamonds. Tu faz amarração com Diamonds? Eu quero que alguém aqui, eu quero que alguém coloque aqui no meu comentário que fez uma amarração com Diamond e essa amarração funciona. É a mesma coisa, pessoas que fazem pacto com Lilith, homens que fazem pacto com Lilith.
Só existe um jeito de Lilith fazer pacto com homens. Sabe como? Quando ela te escolhe. Quando Lilith te escolhe. E é a coisa mais difícil que se tem. É Lilith escolher um homem para pactuar. Não é assim. Eu senti de não sei o que, vou lá fazer pacto com Lilith. Lilith te escolheu, meu querido. Ou você está usando droga, usando maconha, usando alguma coisa para fazer o negócio na tua cabeça. A não ser que Lilith te escolha, ela mesma te escolha, que é a coisa mais difícil que se tem, Lilith escolher homens, né? Mas se Lilith te escolheu, aí é outra história. Agora, se Lilith não te escolheu, você sabe o que você vai virar para Lilith? Lilith só vai te sugar. Exatamente, Lilith só vai te sugar. Você vai fazer um pacto com ela e você vai servir de alimento para ela. Só isso que você vai servir. Alimento para ela vai se alimentar de você. Então sim, existe uma forma de se pactuar com Lilith quando ela te escolhe, que é a coisa mais difícil que se tem. Lilith escolher alguém, principalmente do sexo masculino. É difícil de Lilith escolher alguém. E aí algumas pessoas vão falar: Diego, mas aí você está sendo preconceituoso, homofóbico. Não estou sendo homofóbico. A verdade é que se você acha que eu estou sendo homofóbico, se você acha que eu estou sendo preconceituoso, você não sabe quem é Lilith. Você está julgando o livro pela capa. Então vai saber quem é Lilith primeiro, vai estudar quem é Lilith primeiro, vai conhecer quem é Lilith primeiro. Aí depois que você conhecer ela, que você entender quem é Lilith, você vai sair do mundo da fantasia e vai entender. É realmente o que o Diego está falando, é verdade. Se você é alguém escolhido dela, ok. Se ela te escolheu, ok. Agora, se ela não te escolheu, você vai fazer pacto com ela pra quê, irmão? Por isso que na minha casa, todo mundo que vai fazer pacto, que me procura para fazer pacto, é feita uma consulta oracular. Por quê? É na consulta oracular que a gente verifica se realmente tem esse caminho. Se não tiver esse caminho, eu vou te jogar em cima de um daimon que já não gosta de homem. Ela não gosta de homem. Quando ela gosta de um homem, você desconfia. Você desconfia. Lilith se apresentar para homem, Lilith não gosta de homem. Diego, mas aí você está trazendo o viés. Não, eu não estou trazendo o viés. Quem é Lilith? Sem aquela visão cristã. Quem é Lilith? Ou Lilito? Quem é? Então eu não vou responder vocês aqui nesse vídeo. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre Lilith, né, específico de Lilith, né? Mas, sim, a única forma de você, homem, fazer pacto com Lilith é quando ela te escolhe. Quando ela te escolhe. Então não significa que Lilith não faça pactos com os homens. O problema é que ela precisa te escolher. Ela precisa te escolher. E para ela te escolher, precisa-se de um motivo plausível para isso. Há alguns motivos plausíveis para isso. Porque se não tiver esses motivos plausíveis e você simplesmente está fumando maconha, está precisando de alguma coisa para se escorar, se você, homem, está se escorando em Lilith, se você está se escorando em Lilith porque acha que ela vai, né? Você está muito enganado. Até porque eu vou falar para você a verdade. Sabe por que Lilith escora em homens? Sabe por que Lilith escolhe um homem? Vou dar um PDF bem simples. Lilith gosta de se alimentar de homens. E se Lilith gosta de se alimentar de homens, qual é o alimento que Lilith mais gosta? Qual é o alimento que Lilith mais gosta? Sim, é a parte sexual, meu irmão. Energia vital. Então, quando Lilith escolhe um homem, ela escolhe por causa da energia vital dele, por
causa da vitalidade dele. Então, essa ideia de que você vai ser pactuado com Lilith e que ela não vai te sugar, não, ela vai te sugar inteiro. Por quê? Então você vai ser alimento dela. E ela vai se alimentar da tua energia vital. Porque é isso que ela quer de homens, energia vital. E aí você precisa alimentar ela. Não, ela não vai. Ela vai te trazer muitas coisas. Vai te trazer magnetismo, vai te trazer muita coisa. Mas em contrapartida você vai ter que ficar doando energia vital para ela. Você vai ter que ficar doando energia vital para ela. Eu tinha uma resposta. Quando eu ficava escutando algumas pessoas falando: eu sou homem, estou cultuando Lilith. Eu sou homem, estou cultuando Lilith. Eu sou homem, estou cultuando Lilith. Eu sou pactuado com Lilith. Aí eu fui entender. Homens que se pactuam com Lilith, Lilith quer eles para se alimentar deles. Energia vital. Em troca, ela te dá tudo aquilo que ela quer. Mas ela não vai fazer por você o que ela faz, por exemplo, para as mulheres. Não faz. Por que ela não faz? Então você que é homem. Mas eu sou homossexual. Sim, ela vai se alimentar de você. Lilith não está preocupado com a sua escolha sexual. Sua escolha sexual o nome já fala. É sua escolha sexual. Se você escolheu ser homem, se você escolheu ser mulher, se você escolheu... Isso aí é opção sexual sua. É sua escolha. Mas eu nasci assim. Mas fisicamente você é como? Então os Daimons, eles não estão preocupados com a tua estética. Eles querem saber o que você é na essência. Qual é a sua essência? Você pode fazer mudança de sexo. Você pode fazer tudo. Mas a sua essência não muda. Você vai continuar sendo homem. Você pode colocar peito, pode colocar bunda, pode fazer o que for. O processo estético, mas você vai continuar sendo homem. Porque a sua essência é essa. Tem muita diferença no astral. A essência de uma mulher e a essência de um homem. E as pessoas não estudaram isso. As pessoas não estudaram isso. Eles ainda estão pensando na Lilith fantasia. Todos os Daimons conhecem a natureza. Não é à toa que os Daimons são considerados parte dos pecados capitais. Então os Daimons, eles conhecem você. Eles conhecem a sua essência. Eles sabem quem você é. Eles sabem quem você é. E se eles sabem quem você é, que nem eu te falo, se Lilith te escolheu, ela sabe o que você é. Ela não te escolheu por meramente... Ela te escolheu porque ela quer alguma coisa de você. Tem alguma coisa que você dá pra ela que ela quer. Então não. Outra mentira que te disseram. Homens podem se pactuar sim com Lilith, desde que haja uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Você alimentar ela de energia vital. Você vai servir só de alimento para ela. É só alimento que ela quer. Ou você acha que Daimons são gênio da lâmpada que você esfrega? Ele vai me realizar 3 desejos. Porra nenhuma. Existe troca. Enquanto você está pactuado com aquela divindade, existe troca. Não é só... Porque as pessoas acham que é só você pagar o ritual, fazer o pacto com o Daimon e está tudo resolvido. Não, não está resolvido. Você precisa manter, dar manutenção. E a manutenção pode ser vista de várias formas. Exemplo, pacto com Lilith. Homem que vai fazer pacto com Lilith, você tem que alimentar ela com o quê? Energia vital. Então sempre tem uma contrapartida. Os Daimons não vão te dar algo para você sem que eles recebam algo em troca. Então tem gente que acha que é só grana. Não, não é só grana. Tem muito mais coisas envolvidas nisso. Tem muito mais coisas envolvidas. Não é só grana.
A grana é importante, mas não é só grana. Ah, não tem problema não, Diego. Eu me pactuar com Lilith e ela se alimentar da minha energia vital. Então se prepare, irmão, porque você vai precisar comer muito arroz e feijão. Você vai precisar comer muita coisa, você vai precisar ficar forte. Muito forte, principalmente no contexto sexual, para aguentar o rojão. O principal alimento de Lilith é o sexual, a energia sexual. Não só de Lilith, Asmodeus e Astaroth também gostam dessa parte. Então se prepara, porque você vai precisar dar isso daí. Você vai precisar dar isso daí. Quantas vezes, Diego? Quantas vezes você puder. Quantas vezes você puder. É a única coisa que Lilith gosta de homens. A parte sexual, porque o resto ela não faz nem questão. Então você só vai ser alimento. E tem muito pseudo luciferiano, tem muito pseudo magista que não sabe disso. Que Lilith só quer homens por conta da coisa sexual. Só por causa disso. Então você só é alimento de Lilith só para a questão sexual. Por isso que tem muita gente que é pactuado com Lilith e trabalha, por exemplo, como GP, como garota de programa, ou homens de programa. Isso vira uma roda que a pessoa vai acabar indo praticar ato sexual, às vezes por dinheiro. Não estou dizendo que é 100%, mas acontece. Acontece de homens e mulheres acabarem indo para essa vida por causa disso. E se estabelecer, provavelmente dentro do relacionamento vai ser por conta disso. Vai ser por conta do sexo. Você está dando a contrapartida que ela quer. Você está dando a contrapartida do sexo para ela. A energia sexual ela está se alimentando. Então, se a energia sexual ela está se alimentando, beleza, ok, tá tranquilo. Agora, se você não está dando essa contrapartida para ela vai te arrebentar todinho. Meus irmãos, trabalhar com magia é troca. Tem gente que acha que consegue fazer malandragem dentro da alta magia. Não, não consegue. E Diego, você falou que no final você vai falar sobre Kimbanda. Sim, eu já falei. Magista praticando culto a Exu e Pombogira e não é iniciado na Kimbanda, eu dou risada. Por que eu dou risada? Por quê? Não tem como você fazer uma Kimbanda. Não tem como você fazer um culto a Exu e Pombogira sem ser iniciado. Até dá, mas é que tá. Culto livre de Exu e Pombogira? Quais as ferramentas você utiliza? De que jeito você presta culto? Ah, ele vem na minha cabeça e fala na minha cabeça. Você tem certeza que é seu Exu e sua Pombogira? Ou é um Quiumba? Ou é um Egum se passando pelo teu Exu e pela tua Pombogira? E na Quimbanda você aprende a trabalhar com Egum e com Quiumba do jeito certo. Agora, se você está fazendo culto a Egum, culto a Quiumba, achando que é Exu e Pombogira, sim, sua vida vai ser igual uma montanha russa. Vai começar lá em cima, daqui a pouco. Para quem está ganhando dinheiro nas tuas costas é bom. Para quem está ganhando dinheiro nas tuas costas é muito bom, é muito legal. Agora, para quem não está ganhando dinheiro com você,
Ele quer mais é que você se exploda. Você só está pagando mensalidade para ele te ensinar. E aí é que tá. A hora que o dinheiro acabar, eu quero ver como que você vai manter o teu culto. Eu quero ver como que você vai manter o teu culto de Exu e Pombogira. Se o princípio de Exu e Pombogira não é muito diferente do princípio dos Daimons. Eles vão se alimentar de você de alguma forma. Se eles não se alimentarem, se você não dá as ferramentas para eles se alimentarem, eles vão se alimentar de você. É igual a mesma coisa acontece com os Daimons. Se você não está prestando culto do jeito correto, se você não está prestando culto do jeito que tem que ser, se você não está se pactuado com as divindades e você não presta o devocional, de alguma forma ou de outra eles vão se alimentar de você, porque você deixou de cumprir uma cláusula. Qual é a cláusula? Você precisa dar aquele culto exclusivo para aquele Daimon. De 3 em 3 meses, uma vez por mês, isso que vai definir é o Daimon. Então, se você não presta culto a ele, como que a sua vida vai caminhar? Ele vai se alimentar do quê? Ele vai se alimentar de você, porque você não está doando energia para ele. E ele vai precisar pegar energia de algum lugar. De onde que ele vai pegar essa energia? Então, sim, existe o vampirismo. Exu e Pombogira se alimenta da pessoa. Existem os Daimons também que se alimentam. Todas as divindades, todas as entidades se alimentam de alguma forma. É troca. Então, se você está com entendimento de Exu e Pombogira, se você está com entendimento de Daimons, achando que é aqueles carinha lá do nosso lar, aqueles seres iluminados lá do nosso lar, sai fora que não vai funcionar dessa forma. Exu e Pombogira não são seus amiguinhos. Daimons não são seus amiguinhos. Você precisa ter pacto com eles. Se você não tem pacto com eles e você está tratando o seu Exu, sua Pombogira como seu amiguinho, você vai se fuder, porque a hora que ele pegar uma faca e te fuder, você vai falar: ah, mas eu achava que Exu e Pombogira não fazia isso. Pois é, né? E não é que eu tô botando medo, essa é a verdade. Exu e Pombogira são faca de dois gumes. Se você fizer merda, e sim, muitas histórias que são contadas aí de Exu e Pombogira que ceifa o próprio cavalo e leva o cavalo embora, não é mentira não, é verdade. Se o Exu e a Pombogira tá vendo que o cavalo tá fazendo muita merda, tá dando muito trabalho aqui embaixo, ó, tchau. Vai com... Então é verdade isso, Diego? Sim, é verdade. Mentiram pra você também que Exu e Pombogira não mata o cavalo. Mata sim. Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Exu e Pombogira levando o cavalo de arrasta. Na plataforma vizinha, eu acho que aqui também. Você pega aí, Exu e Pombogira que levaram o cavalo embora. Teve uma história interessante que eu escutei do Tata Caveira. A mina foi dar a festa pro Tata Caveira. Beleza, teve a festa, tal, não sei o que. Quando o Tata Caveira foi embora, só falou pro cara, ó, segura que a mina vai tombar. O Tata Caveira tava incorporado na menina 4 horas. A mina já tinha ido embora. Já tinha ido de arrasta. Quando o Tata Caveira saiu, a mina tombou. Nossa, Diego, mas eu achei que aquela história... Não, é verídica. Aquela história é verídica. Não só ela, mas outras tantas histórias. Sim, o cavalo pode levar o Exu pode levar o cavalo embora. A Pombogira também pode levar o cavalo embora. Então você quer vir para a mão esquerda. Você quer ser luciferiano. Você quer ser satanista. Você quer ser quimbandeiro. Sai dessa vida de fantasia, viu? Porque do lado de cá o bicho pega. O bicho pega. Então, se você quer vir para a mão esquerda, você tem que entender que você precisa fazer as suas manutenções
Você precisa fazer o seu culto, você precisa fazer. Você não precisa ficar fazendo igual evangélico, quer falar que você é luciferiano para os quatro cantos do mundo. Você não precisa disso. Mas o seu culto com Lúcifer tem que ser constante. O seu culto com aquela divindade tem que ser constante. A sua prática tem que ser constante. Porque se você deixar uma brecha, se você deixar uma falha, acabou, meu querido. Acabou. É game over para você. É game over para você. Facebook tem um monte de magista lá. TikTok tem um monte de magista. Instagram tem um monte. Por que eu não faço nada na mão esquerda de graça? Por que eu não faço nada na mão esquerda de graça? Lei da troca. Porque se eu faço um trabalho para você na caridade, de alguma forma aquela divindade vai me cobrar alguma coisa, ou ela vai querer se alimentar de mim de alguma forma. Mentiram para você também. Caridade não existe. Mesmo na mão direita, a caridade não existe. Por quê? Porque a entidade vai precisar se alimentar de algum lugar. Ela vai precisar tirar a energia de algum lugar. E por que tem muita gente que está dentro da Umbanda, a entidade vem, suga a pessoa, que a pessoa sai como se tivesse um trapo. Você está incorporado com uma entidade. Ela vai precisar da tua energia vital. Ela vai precisar da tua energia vital. Então, quando você desincorpora, você está... Por isso que dentro da Quimbanda, a incorporação não é um pré-requisito. Por que não é um pré-requisito? A incorporação dentro da Quimbanda é feita em dias específicos, horários específicos e em causas específicas. Quando realmente a entidade precisa vir em terra, precisa trabalhar, precisa do seu ectoplasma para trabalhar. Então a entidade dentro da Quimbanda não vem para fazer qualquer coisa ou de qualquer jeito. Ela vem para trabalhar. Não é para ficar igual os cosplay aí de internet aí que você vê aí vestido de Exu e que não tá incorporado porra nenhuma. Porque se tivesse incorporado de fato, não fazia o monte de merda que faz. Os Exus que eu tenho aqui na minha casa, que eles não ficam descendo toda hora. Quando eles descem, é motivo específico. Quando eu estou arriando um trabalho e que ele precisa vir confirmar, quando é um assunto específico. Quando não é, então por isso a minha quimbanda ela é fechada. Por isso a minha quimbanda ela é fechada, porque a minha quimbanda sendo fechada, o meu Exu e minha pombogira não vão ficar como na Umbanda. Meu Exu e minha pombogira vai fumar o charuto dele, vai beber o uísque dele, vai fazer as coisas dele, né? Ele vai ser ele. Se ele quiser dar consulta, ele dá. Se ele não quiser dar consulta, tchau. E sim, toda sessão de Quimbanda é um culto. Exemplo, agora dia 29, dia 29? Não, agora em setembro, acho que se eu não me engano é dia 28. É dia 28 ou dia 29, sexta-feira, última sexta-feira, nós vamos fazer o culto à cigana Sete Saias da Calunga. Aliás, sete saias do Cruzeiro. Então, o culto vai ser em homenagem a ela. Então, sessão de Quimbanda é um culto em homenagem a essa entidade. A gente faz comidas, a gente faz padês, a gente faz agrados para essa entidade. E para a entidade dos filhos da casa, né? Então, você que está vendo esse vídeo aqui, se tiver interesse em participar, só chamar a gente aqui nos comentários do vídeo e traga um maço de vela e um vidro de bebida. Nossa, Diego, só isso? Sim, um maço de vela e um vidro de bebida. Traga para fazer parte da nossa festa. E se você quiser fazer um agrado para tua pombogira, fazer um agrado para tua entidade, né? Entra em contato, a gente vê aí o que precisa, faz um jogo, faz um oráculo para ver quem é a sua entidade, se ela realmente quer esse agrado, né?
E aí a gente agrada ela junto com a dona Cigana Sete Saias do Cruzeiro. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou do vídeo também, não faz questão de nem de comentar, né? Aqui a gente está em aprendizado, aqui não há uma verdade absoluta, mas a gente precisa expor algumas verdades que algumas pessoas andam falando por aí, que não é bem assim, né? E aí, como um luciferiano de fato não é a favor de mentira, a gente não gosta de mentira, uma das coisas que luciferiano não gosta de mentira, então a gente precisa falar a verdade, doa quem doer. Então, abraço a todos, sucesso, fui!